Pessoal, tudo certo com vocês? É, Aqui é o Marcelo. Nós vamos continuar então as nossas aulas sobre zoologia, certo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os nemateumintos ou nematódios, tá? Que nada mais são do que vermes de corpo cilíndrico, tá? E alongado, certo? E aí a gente tem alguns representantes aí na tela para vocês. É, Todos esses daí são parasitas, tá? Então, o mais conhecido seria a lombriga, né? O Ascaris lumbricoides, que, que causa ascaridíase. Nós temos também o Necator, que é responsável pelo amarelão, tá? E como a gente faz em todas as aulas, eu vou falar algumas características gerais do grupo, falar um pouco sobre a morfologia, sobre um pouco da fisiologia, né? Reprodução e a importância desse grupo, certo? Então, falando um pouco das características gerais do grupo, tá? É, Eles são triplásticos, certo? Possuem os três folhetos embrionários, tá? Tem simetria bilateral. De novo, o que vai aparecer nesse grupo, tá? Relacionado, por exemplo, aos plateumintos, que foi o último grupo que a gente viu. É, Eles vão ter então esse corpo cilíndrico e alongado, tá? Não mais achatado como nos plateumintos, certo? Eles vão ter aqui uma novidade, que é o pseudoceloma, tá? Lembra que os plateumintos eles eram acelomados, e no caso desses animais aqui dos nematódios, eles são pseudocelomados. O que quer dizer isso? Né? Nos animais como nós que somos celomados, a cavidade interna é revestida pela mesoderme, tá? E ela forma bolsas, né, que vão formar as cavidades que são revestidas pelo mesoderme, tá? No caso dos nematódios, ou dos nemateumintos, ela é parcialmente revestida pela mesoderme e outra parte revestida pela endoderme, tá? Então, por esse fato, ele é chamado de pseudocelomado. A gente pode imaginar esses animais como um cilindro dentro do outro, de forma bem básica assim, né? No próximo slide nós vamos ver aí um pouco da morfologia, né? Morfologia interna, e aí dá pra gente perceber melhor isso, tá? E nesse pseudoceloma tem um líquido, né, dentro que vai auxiliar em algumas funções aí do organismo, certo? Além disso, uma outra novidade evolutiva, tá? Eles são os primeiros animais a apresentar o sistema digestório completo, tá? Eles têm a boca na região anterior do animal, tá? O intestino ao longo de todo o corpo e depois lá na parte posterior a gente tem agora o ânus, tá? Então o sistema digestório completo. E também, né, pelo fato de terem um sistema digestório completo, a gente entra numa outra classificação que são protostômios. O que isso quer dizer? Estoma, aí quer dizer boca, tá? E proto quer dizer antes. Então, a formação da boca lá no desenvolvimento embrionário vem antes da formação do ânus, tá? Então, o blastóporo lá no embrião, ele vai dar origem durante o desenvolvimento embrionário, né, na verdade, vai dar origem primeiro à boca e, e aí esses animais são considerados protostômios, tá? Diferente de nós, por exemplo, onde o ânus é formado primeiro a partir do blastóporo e aí nesse caso nós dizemos que nós somos deuterostômios, tá? Nesse grupo, a gente tem uma série de espécies aí, uma quantidade bem grande de espécies, e a maioria delas é de vida livre, tá? A gente tem esses animais vivendo no ambiente aquático e no ambiente terrestre mais associado a um ambiente mais úmido, tá? Mas, pelo fato de a gente ter praticamente todos os organismos aí parasitados por algum tipo de nematóide, geralmente o que a gente vê mais são animais, os parasitas, tá? Aí no caso nós temos, eu falei para vocês, a lombriga, o Necator que vão causar doenças ao ser humano, tá? A gente tem alguns nematóides que são prejudiciais, são pragas para a planta, tá? Então, devido ao prejuízo que dá no agronegócio, né, a gente lembra mais os parasitas.
mas a gente tem uma grande quantidade de indivíduos aí, de organismos desse grupo que são de vida livre, tá? Então, falando um pouco sobre a estrutura corporal, a morfologia, então nós vamos usar aqui como modelo a lombriga, tá? O Ascaris. Então vocês vão ver que na região anterior e na parte da esquerda a gente tem a boca, como eu falei para vocês. Aí a gente tem um tubo, né, que segue ao longo de todo o corpo, que seria o intestino, e termina lá no ânus, o sistema digestório completo, beleza? Além disso, né, é muito comum mostrar um corte transversal aí do animal para mostrar a distribuição das estruturas, né, no corpo. Então, na região mais mediana, aí onde a gente tem o intestino, né, a gente tem uma camada muscular, certo? E esses animais têm fibras que são dispostas ao longo do corpo, né, longitudinalmente, e isso limita um pouco o movimento, mas eles conseguem se movimentar, tá? Além disso, a parte externa, ele é revestido por uma cutícula, tá? Que é bem resistente, ela tem como principal função a proteção, né? Lembrando que, por exemplo, a lombriga, ele é um parasita do sistema digestório humano, e no nosso sistema digestório ele tem produção do suco gástrico, que é ácido, né? De algumas outras substâncias que poderiam digerir, né? Poderiam causar algum dano aí ao nemateuminto, e pelo fato de existir essa cutícula, eles têm essa proteção, tá? Então isso está relacionado um pouco com a evolução desse grupo, né, e desses parasitas. Além disso, a gente pode falar aí do pseudoceloma, né, que está na região abaixo dos músculos, né, e aí vai formar essa cavidade que eu falei para vocês, que ela vai ser completada com líquido, tá? Na região abaixo aí do intestino a gente tem a distribuição dos órgãos, então se for o macho a gente tem os testículos, né? E se for as fêmeas a gente tem os ovidutos, os ovários e o útero, certo? Na parte de excreção, por exemplo, que a gente tem aí o duto excretor, a gente tem um duto de cada lado, né, desse animal, e eles têm uma célula que fica na região anterior, né? Vocês conseguem ver que o poro excretor ele vai ser próximo, né, na região anterior. Então a gente tem uma célula que a gente chama de célula H. Então a excreção desses organismos vai ser feita pela composição desses dutos excretores que vão longitudinalmente ao longo de todo o corpo do animal, né? Eles vão ter essa célula em H na região anterior e vão ter estruturas formadas aí também que a gente chama de renetes, que vão ser responsáveis por fazer a excreção desses animais, tá? Eles podem eliminar amônia, alguma quantidade de amônia pela parede do corpo, tá? E isso também está relacionado com a parte respiratória. A respiração desses organismos é por difusão, eles não têm um órgão respiratório, um sistema respiratório, tá? É feito por difusão para o meio. Os animais que são de vida livre, né, eles dependem do oxigênio, né, eles são aeróbios, então eles vão conseguir pegar o oxigênio por difusão do meio de onde eles estão. Já os organismos parasitas, em geral, eles fazem fermentação, né, do tipo lática, principalmente. Eles são, então, anaeróbios, tá? Então, eles não dependem do oxigênio, eles conseguem gerar energia por um outro processo metabólico, beleza? A digestão desses animais, como que é? Parcialmente na região do intestino, né, no interior do intestino, onde a gente tem liberação de enzimas, uma digestão parcial do alimento, né? Depois, esses nutrientes que foram digeridos, eles vão ser absorvidos, vão ser jogados ali para o líquido que está na região do pseudoceloma, e a partir daí ele pode ser distribuído por todas as células aí do organismo, beleza? Além disso, com relação ao sistema nervoso desses animais, nós podemos levantar que eles têm um sistema nervoso do tipo ganglionar, tá? Eles têm um cordão ventral,
né? Que vocês podem ver aí na imagem no corte, e um cordão lá em cima na região dorsal também. Em alguns locais do organismo, né, a gente tem uma aglomeração de células nervosas, a gente vai chamar de gânglios, e por isso a gente chama de sistema ganglionar, tá? E com relação ao sistema circulatório, que eles também não têm, né, eles vão fazer essa distribuição dos nutrientes, como eu falei para vocês, a partir aí desse líquido que está no pseudoceloma, tá? Então, com o movimento muscular e a partir desse líquido, eles conseguem fazer a distribuição dos nutrientes, certo? Com relação à reprodução desses organismos, tá? Eles são dioicos, eles têm sexos separados, né? A gente tem macho e fêmea. É comum aqui, muito comum, o dimorfismo sexual. O que isso significa? Significa que a gente consegue identificar de maneira bem clara o macho da fêmea. No caso aí do nosso modelo, que é a lombriga, né? O macho, ele tem um tamanho um pouco menor, ele tem esse enrolamento na parte posterior, tá? E ele tem espículas que vão ajudar na reprodução, né? Na fecundação da fêmea, certo? Enquanto a fêmea, ela é geralmente muito maior que o macho, tá? E não tem esse enrolamento nem as espículas, certo? Então fica muito claro, se vocês pegarem, se a gente tiver um macho e uma fêmea na sua frente, vocês conseguem identificar bem, beleza? E o desenvolvimento é do tipo indireto, eles passam por estágio larval, tá? Com relação à importância desses organismos, como eu falei para vocês no início, por vários deles causarem doenças, né, serem parasitas de quase todos os grupos que a gente conhece de organismos, eles têm uma importância relacionada à saúde, né, uma importância médica. Então, aí no caso, na imagem esquerda, a gente tem o Ascaris lumbricoides de novo, a lombriga, ascaridíase, né, é uma das doenças principalmente de países que têm problemas com saneamento básico, né, que é muito comum e afeta milhões de pessoas no mundo, tá? Essas doenças, né, que a gente vai falar tanto dos plateumintos quanto dos nemateumintos, a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Nessa aula que eu vou passar para vocês hoje, a gente vai ver um pouco mais sobre o grupo, né? E mais para frente a gente fala um pouco sobre as doenças, tá? Mas eles são parasitas do sistema digestório, tá? Então eles podem causar anemia, né? Causar dores abdominais, né? No caso da lombriga, não é somente um verme, né? A gente viu, por exemplo, nos plateumintos a solitária, a tênia, que apenas um indivíduo parasitava, né, o ser humano, né? No caso desse grupo aqui, principalmente da lombriga, a gente pode formar esses bolos, né, de vermes, né, que só vão ser removidos somente cirurgicamente, tá? Então, se chegar nesse estágio, é preciso fazer uma cirurgia para remover, porque aí vai ter uma obstrução do sistema digestório, né, e aí pode causar complicações aí. Então, como vocês podem ver na imagem, esses vermes, eles podem chegar a 15, aí, 16 centímetros, até mais, de comprimento. A maioria dos nemateumintos, né, dos nematóides, eles são com poucos centímetros, né, alguns milímetros, mas a gente tem exemplares aí de espécies que são um pouco maiores, tá? E como eu falei para vocês também, eles podem causar aí na imagem da direita, eles podem parasitar raízes, frutos, sementes de plantas, tá? E isso pode causar um impacto, de repente, numa cultura, né? Nosso país, ele tem a economia muito baseada na parte de cultura animal e vegetal, né? Então a gente tem plantações aí de soja, de cana-de-açúcar aqui na região, né? Então esses organismos podem parasitar as raízes dessas plantas, né? Ou alguma outra estrutura, e aí causar um prejuízo com relação a esses organismos, as plantas, beleza? Então, para esse grupo dos nemateumintos, na aula de hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, certo? Até a próxima.